Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje vamos falar sobre um filme que continua dividindo opiniões mesmo muitos anos após seu lançamento, Hulk, de 2003. Enquanto alguns fãs consideram esta uma das adaptações mais subestimadas dos quadrinhos, outros acreditam que o filme não conseguiu alcançar todo o potencial do famoso Gigante Verde da Marvel. Dirigido por Ang Lee, Hulk não é apenas uma história sobre um homem que se transforma em um monstro poderoso quando fica com raiva. O filme tenta ir muito além disso, explorando temas como traumas de infância, conflitos familiares, experiências científicas perigosas e os efeitos psicológicos da repressão emocional. Em vez de focar apenas na ação e na destruição, a produção apresenta uma abordagem mais séria e profunda para a origem de Bruce Banner. Mas será que essa proposta diferente funcionou? Os efeitos especiais ainda impressionam hoje? As atuações conseguiram dar vida aos personagens? E o mais importante, vale a pena assistir a Hulk mais de 2 décadas após seu lançamento? No vídeo de hoje, vamos analisar a história, os personagens, as atuações, os pontos fortes, os defeitos e descobrir se este filme realmente merece uma segunda chance, ou se as críticas que recebeu foram justificadas. Então prepare-se para mergulhar no mundo de Bruce Banner e conhecer uma das versões mais únicas e controversas do Hulk já vistas no cinema. Se você gosta de análises completas de filmes, já deixe o seu like, inscreva-se no canal Ali Explica e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, sem mais demora, vamos começar! Hulk, 2003, dirigido por Ang Lee, apresenta uma abordagem mais dramática e psicológica da origem do famoso personagem dos quadrinhos. A história acompanha Bruce Banner, um cientista brilhante que trabalha em um laboratório de pesquisas avançadas nos Estados Unidos. Desde a infância, Bruce carrega lembranças fragmentadas e confusas sobre seu passado. Ele é um homem reservado, extremamente inteligente e dedicado ao trabalho, mas emocionalmente distante. Sua vida gira em torno da pesquisa científica, especialmente estudos relacionados à regeneração celular. Ao lado dele trabalha Betty Ross, uma pesquisadora talentosa e sua ex-namorada. Embora os dois ainda tenham sentimentos um pelo outro, a relação permanece complicada devido à personalidade fechada de Bruce e às circunstâncias de suas vidas. Enquanto Bruce realiza experimentos para desenvolver formas de acelerar a recuperação de tecidos humanos, um acidente inesperado acontece no laboratório. Durante um teste envolvendo radiação gama, um colega comete um erro que coloca sua vida em risco. Sem hesitar, Bruce corre para salvar o companheiro e acaba sendo exposto a uma enorme quantidade de energia gama. Surpreendentemente, ele sobrevive sem sofrer os efeitos devastadores que normalmente seriam esperados. Os médicos e cientistas ficam intrigados com sua recuperação aparentemente milagrosa. O que ninguém sabe naquele momento é que algo profundo e perigoso foi despertado dentro dele. A exposição à radiação não cria o problema do zero. Ela apenas ativa características que já existiam em seu organismo. Pouco depois do acidente, Bruce começa a experimentar mudanças físicas e emocionais. Ele passa a sofrer episódios de raiva intensa, sonhos perturbadores e lembranças reprimidas que retornam gradualmente à sua mente. Quando suas emoções atingem níveis extremos, seu corpo sofre uma transformação extraordinária. Bruce se torna uma criatura gigantesca de pele verde, dotada de força praticamente ilimitada. Essa nova forma é alimentada por sua fúria. Quanto mais irritado ele fica, mais poderoso se torna. Paralelamente a essas transformações, a narrativa explora o passado sombrio de Bruce. Muitos anos antes, seu pai, David Banner, era um cientista brilhante que trabalhava em pesquisas genéticas secretas. Convencido de que poderia melhorar a humanidade, David realizou experimentos perigosos em si mesmo utilizando material genético alterado. Quando seu filho nasceu, ele percebeu que as modificações realizadas em seu próprio corpo poderiam ter sido transmitidas à criança. Fascinado e ao mesmo tempo assustado com as possíveis consequências,
David começou a estudar o próprio filho como se fosse um experimento vivo. A criatura destrói equipamentos e causa danos significativos antes de desaparecer. Quando Bruce retorna à forma humana, possui poucas lembranças do ocorrido. As autoridades iniciam investigações para descobrir o que realmente aconteceu no laboratório. Betty, preocupada com ele, tenta ajudá-lo a entender as mudanças que está enfrentando. Enquanto isso, o general Thaddeus Ross, pai de Betty, acompanha os acontecimentos com crescente preocupação. Militar experiente e extremamente disciplinado, Ross desconfia que Bruce representa uma ameaça potencial à segurança nacional. Sua relação com o cientista já era complicada devido ao romance entre Bruce e Betty, e os eventos recentes apenas reforçam suas suspeitas. Ross começa a monitorar cada movimento de Bruce, convencido de que algo perigoso está acontecendo. A situação se agrava quando Bruce é provocado durante uma série de interrogatórios e confrontos. Incapaz de controlar suas emoções, ele se transforma novamente. Dessa vez, a criatura emerge de forma muito mais poderosa. O Hulk escapa da instalação onde estava sendo observado e inicia uma jornada caótica através de várias regiões do país. Durante sua fuga, demonstra força impressionante, realizando saltos gigantescos e destruindo obstáculos com facilidade. Apesar da destruição causada, a narrativa deixa claro que o Hulk não age como um vilão tradicional. Ele reage principalmente à dor, ao medo e à perseguição constante. Ao longo da fuga, Bruce continua lutando contra seus traumas psicológicos. As memórias reprimidas de sua infância retornam em fragmentos cada vez mais claros. Ele começa a compreender a verdade sobre seu pai, a morte de sua mãe e os experimentos genéticos realizados antes de seu nascimento. Essa descoberta o obriga a confrontar não apenas o monstro exterior, mas também as feridas emocionais que carrega desde a infância. Em determinado momento, David Banner reaparece na vida de Bruce. Após anos afastado, ele demonstra enorme interesse pelas transformações do filho. Em vez de sentir culpa pelo sofrimento que causou, David vê o Hulk como a confirmação de suas teorias científicas. Para ele, a criatura representa uma forma superior de evolução. David acredita que Bruce possui um poder extraordinário que deve ser compreendido e explorado. Essa visão cria um conflito profundo entre pai e filho. David tenta se aproximar de Bruce, alegando desejar reconciliação e compreensão. No entanto, suas verdadeiras intenções logo ficam evidentes. Ele está obcecado pelo poder que seu filho manifesta. Ao mesmo tempo, Bruce sente uma mistura de curiosidade, raiva e medo. Ele deseja respostas sobre o passado, mas também percebe que o pai continua emocionalmente instável e potencialmente perigoso. Enquanto Bruce enfrenta esse dilema familiar, o exército intensifica sua perseguição. O general Ross mobiliza tropas, veículos blindados e armamentos pesados para capturar o Hulk. Uma das sequências mais marcantes do filme ocorre quando a criatura enfrenta forças militares em uma região desértica. Tanques, helicópteros e soldados tentam detê-lo, mas a força do Hulk se mostra esmagadora. Mesmo cercado por tecnologia militar avançada, ele consegue resistir aos ataques e escapar. Essas cenas destacam o contraste entre o poder bruto da criatura e a incapacidade das instituições humanas de controlá-la. Apesar das batalhas espetaculares, o foco principal permanece no drama psicológico. Bruce não deseja ser um monstro, nem usar sua força para dominar os outros. Seu maior objetivo é entender a si mesmo. A criatura verde funciona como uma manifestação física de emoções reprimidas que ele nunca conseguiu processar adequadamente. Cada transformação representa a explosão de sentimentos acumulados durante décadas de sofrimento, abandono e confusão. Betty continua sendo uma das poucas pessoas capazes de alcançar Bruce emocionalmente. Ela acredita que ainda existe humanidade dentro dele, independentemente da aparência monstruosa que assume.
Em várias ocasiões, Betty tenta acalmá-lo e ajudá-lo a recuperar o controle. Sua presença funciona como uma âncora emocional, lembrando Bruce de quem ele realmente é. Mesmo diante do perigo, ela se recusa a abandoná-lo. Conforme a história avança, David Banner passa a realizar experiências próprias para adquirir habilidades semelhantes às do filho. Utilizando conhecimentos científicos e métodos arriscados, ele desenvolve a capacidade de absorver características de diferentes formas de energia e matéria. Essa evolução transforma David em uma ameaça cada vez maior. Sua obsessão pelo poder supera qualquer consideração moral ou familiar. O confronto inevitável entre pai e filho aproxima-se rapidamente. David acredita que Bruce possui uma força que deveria pertencer a ele. Em sua mente distorcida, absorver o poder do Hulk seria a culminação de toda uma vida dedicada à pesquisa genética. Bruce, por outro lado, finalmente compreende que precisa enfrentar o passado para impedir que o ciclo de destruição continue. Nos momentos finais do filme, David provoca deliberadamente uma transformação completa do Hulk. Ele deseja enfrentar a criatura diretamente e absorver sua energia. O confronto ocorre durante uma tempestade intensa, criando uma atmosfera grandiosa e simbólica. Pai e filho entram em choque não apenas fisicamente, mas também ideologicamente. David representa a ambição científica sem limites éticos, enquanto Bruce simboliza a luta para preservar a humanidade, apesar dos erros do passado. Durante a batalha, David consegue absorver parte da energia do Hulk e torna-se temporariamente mais poderoso. No entanto, sua ganância não possui limites. Ele continua absorvendo energia em quantidades cada vez maiores, acreditando que poderá controlar qualquer poder que obtenha. Essa arrogância acaba sendo sua ruína. Incapaz de suportar a imensa quantidade de energia acumulada, ele perde o controle da situação. As autoridades intervêm utilizando armamento militar para impedir que a ameaça cresça ainda mais. A combinação da energia absorvida por David e dos ataques externos gera uma explosão devastadora. O cientista desaparece, aparentemente destruído pelas próprias ambições. Sua morte simboliza as consequências de uma busca obsessiva pelo poder sem responsabilidade moral. Após o confronto final, Bruce sobrevive. Embora ainda carregue o Hulk dentro de si, ele alcança um nível maior de compreensão sobre sua identidade. As memórias reprimidas foram recuperadas, os segredos de sua infância vieram à tona e a influência destrutiva de seu pai chegou ao fim. Mesmo assim, sua jornada está longe de terminar. Ele sabe que continuará convivendo com a criatura e com os desafios que ela representa. O filme encerra mostrando Bruce vivendo longe dos Estados Unidos, trabalhando em uma região remota e ajudando comunidades necessitadas. Ele tenta manter uma existência discreta enquanto busca equilíbrio interior. Apesar de aparentar maior controle interior, fica claro que o Hulk continua presente. Quando confrontado por pessoas violentas que ameaçam inocentes, Bruce demonstra sinais de transformação iminente. A cena sugere que a criatura permanece adormecida, pronta para emergir sempre que circunstâncias extremas exigirem. Diferentemente de muitas histórias de super-heróis focadas apenas em ação, Hulk 2003 dedica grande atenção aos aspectos emocionais e psicológicos de seu protagonista. A narrativa explora temas como trauma infantil, repressão emocional, identidade, relações familiares tóxicas e as consequências éticas da experimentação científica. O Hulk não é retratado apenas como um ser de força colossal, mas como a manifestação física da dor e da raiva acumuladas por Bruce Banner ao longo de toda a sua vida. O resultado é uma história que mistura ficção científica, drama familiar e espetáculo visual, oferecendo uma interpretação única da origem de um dos personagens mais conhecidos dos quadrinhos. O protagonista, Bruce Banner, é interpretado por Eric Bana. Sua atuação é essencial para o funcionamento do filme.
pois ele precisa representar tanto o cientista brilhante e introvertido, quanto o homem atormentado por traumas profundos. Bana apresenta Bruce como alguém extremamente inteligente, mas emocionalmente distante. Desde as primeiras cenas, transmite a sensação de que existe algo reprimido dentro do personagem. Sua linguagem corporal é frequentemente contida, seus diálogos são moderados e suas reações parecem cuidadosamente controladas. Essa escolha ajuda a mostrar que Bruce passou a vida inteira tentando manter suas emoções sob controle. À medida que a história avança, Eric Bana demonstra a crescente instabilidade emocional de Bruce. Conforme as memórias de infância começam a retornar e as transformações se tornam mais frequentes, o ator gradualmente altera sua interpretação. O personagem passa a exibir sinais de ansiedade, confusão e medo. Mesmo quando o Hulk não está presente fisicamente, Bana consegue sugerir a existência da criatura através de pequenos gestos, expressões tensas e mudanças sutis no comportamento. Seu trabalho é particularmente importante porque o filme apresenta o Hulk não apenas como um monstro, mas como uma manifestação das emoções reprimidas de Bruce. Embora a criatura verde seja criada principalmente por efeitos visuais, a atuação de Eric Bana serve como base emocional para todas as transformações. O ator precisa convencer o público de que o Hulk é uma extensão legítima de sua personalidade, e não simplesmente uma criatura separada. Essa abordagem contribui para o tom mais psicológico do filme e diferencia sua interpretação de outras versões posteriores do personagem. O papel de Betty Ross é interpretado por Jennifer Connelly. Betty funciona como uma das figuras mais importantes na vida de Bruce. Ela representa estabilidade emocional, compreensão e humanidade em meio ao caos crescente. Connelly interpreta a personagem como uma cientista competente e independente, evitando transformá-la em uma simples figura romântica. Sua Betty possui inteligência própria, participa ativamente das investigações científicas e demonstra coragem diante dos perigos que surgem. Jennifer Connelly traz profundidade emocional ao relacionamento entre Betty e Bruce. Mesmo após o término do romance, fica evidente que ainda existe uma forte conexão entre eles. A atriz consegue transmitir compaixão sem fazer a personagem parecer ingênua. Betty reconhece os riscos associados ao Hulk, mas também acredita na bondade fundamental de Bruce. Essa confiança se torna um elemento crucial da narrativa, especialmente quando quase todos os outros personagens passam a enxergá-lo apenas como uma ameaça. Ao longo do filme, Connelly participa de várias cenas emocionalmente intensas. Sua personagem frequentemente atua como mediadora entre Bruce e o mundo exterior. Quando militares, cientistas e autoridades tentam capturar ou destruir o Hulk, Betty continua procurando maneiras de ajudá-lo. A atuação da atriz contribui para manter o aspecto humano da história, servindo como contraponto à violência e à destruição presentes nas sequências de ação. Um dos desempenhos mais elogiados do filme pertence a Nick Nolte, que interpreta David Banner, pai de Bruce. Nolte entrega uma atuação intensa, perturbadora e muitas vezes imprevisível. Seu personagem é o verdadeiro motor dos conflitos centrais da história. David é um cientista brilhante, cuja obsessão pela genética destruiu sua família e arruinou sua própria vida. A interpretação de Nolte enfatiza a instabilidade emocional do personagem, criando uma figura ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Desde sua primeira aparição, David transmite uma sensação constante de perigo. Nolte utiliza expressões faciais peculiares, mudanças bruscas de tom e comportamentos erráticos para retratar um homem consumido pela obsessão. Apesar de suas ações frequentemente parecerem irracionais, o ator consegue mostrar que David acredita genuinamente na importância de suas pesquisas. Essa convicção torna o personagem mais complexo do que um simples vilão tradicional. O relacionamento entre David e Bruce constitui o núcleo emocional do filme.
Muitas das cenas mais importantes envolvem confrontos verbais entre pai e filho. Note desempenha um papel fundamental ao representar a influência destrutiva que David exerceu sobre a vida de Bruce. Sua atuação ajuda a transformar a história em uma tragédia familiar, onde os erros de uma geração continuam afetando a seguinte. Nos momentos finais, quando David tenta absorver o poder do Hulk, Note leva a obsessão do personagem ao extremo, criando um antagonista memorável e profundamente perturbado. O general Thaddeus Ross é interpretado por Sam Elliott. Elliott traz sua presença característica para o papel do militar experiente e determinado. Ross representa a perspectiva das instituições governamentais diante da ameaça representada pelo Hulk. Ele acredita que sua principal responsabilidade é proteger a população e manter a segurança nacional, mesmo que isso signifique perseguir Bruce. A interpretação de Sam Elliott evita transformar Ross num personagem completamente antipático. Embora suas ações frequentemente coloquem-no em conflito com Bruce, o ator demonstra que o general age de acordo com suas convicções. Ross não vê o Hulk como uma vítima traumatizada. Ele enxerga uma força potencialmente devastadora que precisa ser controlada. Essa visão cria tensão constante ao longo da narrativa. Além disso, Elliott explora o lado pessoal do personagem através de sua relação com Betty. Como pai, Ross preocupa-se com a segurança da filha e desaprova seu envolvimento emocional com Bruce. Essa combinação de responsabilidades militares e familiares torna o personagem mais humano. O ator consegue equilibrar autoridade, rigidez e preocupação genuína, contribuindo para a complexidade dos conflitos apresentados. Outro membro importante do elenco é Josh Lucas, que interpreta Glenn Talbot. No filme, Talbot trabalha em estreita colaboração com os militares e desempenha um papel significativo nas tentativas de capturar Bruce Banner. Lucas apresenta o personagem como alguém ambicioso, confiante e frequentemente arrogante. Diferentemente do general Ross, que age movido por senso de dever, Talbot demonstra interesse pessoal em obter reconhecimento e vantagens através da situação envolvendo o Hulk. A atuação de Josh Lucas contribui para aumentar a tensão entre os personagens principais. Talbot frequentemente entra em conflito com Bruce e representa uma abordagem mais agressiva para lidar com a ameaça. O ator utiliza sarcasmo, autoconfiança e impulsividade para construir um personagem que serve como fonte constante de atrito. Embora não seja o principal antagonista da história, Talbot desempenha um papel importante ao pressionar os acontecimentos em direção ao confronto. Lucas também ajuda a destacar as diferenças entre os diversos grupos envolvidos na narrativa. Enquanto cientistas buscam compreender o fenômeno e militares tentam controlá-lo, Talbot frequentemente procura explorá-lo em benefício próprio. Essa postura o torna um elemento de instabilidade dentro da estrutura governamental apresentada no filme. A versão jovem de Bruce Banner é interpretada por Mike Irving em determinadas fases da juventude, enquanto cenas da infância contam com outros intérpretes infantis. Esses atores possuem uma responsabilidade importante: estabelecer as bases emocionais do protagonista. As sequências envolvendo a infância de Bruce revelam gradualmente os eventos traumáticos que moldaram sua personalidade adulta. Os jovens intérpretes conseguem transmitir confusão, medo e vulnerabilidade. Suas atuações ajudam o público a compreender por que Bruce desenvolveu mecanismos tão fortes de repressão emocional. Embora apareçam por períodos relativamente curtos, essas participações são essenciais para o desenvolvimento temático da história. Entre os personagens secundários também está Cara Buono, que interpreta Edith Banner, mãe de Bruce. Apesar do tempo limitado em tela, sua personagem possui enorme importância para a narrativa. Edith representa uma presença amorosa em meio ao ambiente familiar cada vez mais instável criado por David Banner. Buono transmite afeto, preocupação e proteção, estabelecendo rapidamente a importância emocional da personagem.
A tragédia envolvendo Edith constitui um dos elementos centrais do trauma de Bruce. Mesmo aparecendo relativamente pouco, sua influência continua sendo sentida ao longo de toda a história. A atuação de Cara Buono ajuda a tornar essa perda mais significativa, oferecendo ao público uma compreensão mais profunda das feridas emocionais carregadas pelo protagonista. Outro aspecto importante do elenco é sua capacidade de funcionar como um conjunto coeso. O filme depende fortemente das interações entre os personagens, especialmente nos momentos mais dramáticos. As cenas entre Eric Bana e Jennifer Connelly apresentam química convincente, permitindo que o relacionamento entre Bruce e Betty pareça genuíno. Da mesma forma, os confrontos entre Bana e Nick Nolte carregam forte carga emocional, refletindo anos de ressentimento, dor e questões não resolvidas. A dinâmica entre Sam Elliott e Jennifer Connelly também merece destaque. Pai e filha frequentemente discordam sobre como lidar com Bruce, mas existe um respeito mútuo evidente entre eles. Essa relação adiciona outra camada de complexidade à narrativa, mostrando que os conflitos não são apenas físicos ou científicos, mas também familiares e emocionais. Além das atuações individuais, o elenco precisou adaptar-se ao estilo visual incomum adotado pelo diretor Ang Lee. Muitas cenas foram filmadas levando em consideração efeitos digitais que seriam adicionados posteriormente. Isso exigiu dos atores a capacidade de reagir de maneira convincente a elementos que ainda não existiam fisicamente durante as gravações. Eric Bana, em particular, enfrentou o desafio de interpretar emoções e transformações que mais tarde seriam complementadas por efeitos especiais complexos. O trabalho conjunto do elenco contribui significativamente para o tom único do filme. Enquanto muitas adaptações de quadrinhos da época enfatizavam principalmente a ação e aventura, Hulk busca explorar aspectos psicológicos e emocionais mais profundos. Essa abordagem exige interpretações capazes de sustentar longas sequências dramáticas e diálogos carregados de significado. Os atores respondem a esse desafio oferecendo personagens multifacetados, cada um representando diferentes perspectivas sobre ciência, poder, responsabilidade e família. Em última análise, o elenco de Hulk, 2003, desempenha um papel decisivo no sucesso da proposta artística do filme. Eric Bana constrói um protagonista complexo e vulnerável. Jennifer Connelly oferece humanidade e equilíbrio emocional. Nick Nolte cria um antagonista profundamente perturbador. Sam Elliott representa autoridade e dever. Josh Lucas adiciona conflito e ambição. Juntos, esses intérpretes transformam uma história de super-herói em um drama familiar intenso, onde os verdadeiros confrontos acontecem tanto dentro dos personagens quanto nas batalhas espetaculares vistas na tela. O resultado é um filme que continua sendo lembrado não apenas pelos efeitos visuais do Hulk, mas também pelas performances que deram vida aos seus personagens. Hulk é um daqueles filmes que divide opiniões até hoje. Dirigido por Ang Lee, o longa chegou aos cinemas em uma época em que os filmes de super-heróis ainda estavam tentando encontrar sua identidade moderna. Antes da consolidação do universo cinematográfico da Marvel e antes de o gênero se tornar uma das forças dominantes de Hollywood, Hulk tentou seguir um caminho diferente. Em vez de focar apenas em ação, humor e aventura, o filme buscou criar uma história mais séria, emocional e psicológica. Essa escolha fez com que alguns espectadores considerassem a obra uma experiência madura e interessante, enquanto outros a enxergaram como lenta e excessivamente dramática para um filme baseado em quadrinhos. Uma das primeiras coisas que chamam a atenção é a abordagem adotada para o personagem principal. Em muitas adaptações de super-heróis, o foco costuma estar na descoberta dos poderes e no confronto contra grandes ameaças externas. Em Hulk, porém, a verdadeira batalha acontece dentro do próprio Bruce Banner. O filme trata o Hulk não apenas como uma criatura monstruosa, mas como uma manifestação física de traumas emocionais, raiva reprimida e problemas familiares. Essa interpretação torna a narrativa mais profunda do que muitos espectadores esperavam quando compraram ingresso para assistir a um filme sobre um gigante verde destruindo coisas.
O roteiro dedica bastante tempo ao desenvolvimento psicológico dos personagens. A infância de Bruce Banner, sua relação complicada com o pai e os efeitos emocionais dos eventos traumáticos que viveu recebem grande atenção. Isso faz com que a primeira metade do filme seja relativamente lenta quando comparada a outras produções do gênero. Algumas pessoas apreciam essa construção cuidadosa porque ela fornece contexto emocional para as transformações do personagem. Outras consideram que o ritmo demora demais para acelerar e que o filme leva muito tempo até entregar as cenas de ação que o público espera. Essa questão do ritmo é provavelmente o aspecto mais controverso da obra. Quem procura uma aventura repleta de batalhas constantes pode sentir frustração. O filme passa longos períodos explorando conversas, memórias e conflitos internos. Em certos momentos, parece mais um drama psicológico com elementos de ficção científica do que um típico blockbuster de super-heróis. Para alguns espectadores, isso representa uma qualidade. Para outros, torna a experiência excessivamente lenta. Visualmente, o filme também apresenta características bastante peculiares. Ang Lee decidiu incorporar elementos inspirados diretamente nos quadrinhos. Em várias cenas, a tela é dividida em painéis, simulando a estrutura de páginas de HQ. Mudanças de enquadramento e transições estilizadas reforçam essa sensação. Na época do lançamento, essa abordagem foi considerada inovadora por alguns críticos e estranha por outros. Ainda hoje, o estilo visual permanece único dentro do gênero. Os efeitos especiais merecem uma análise cuidadosa. Em 2003, a tecnologia de computação gráfica estava em constante evolução, mas ainda não havia atingido o nível de realismo visto em produções mais recentes. O Hulk, criado digitalmente, impressionou muitos espectadores durante o lançamento, especialmente devido ao tamanho, à força e às expressões faciais da criatura. Entretanto, quando observado pelos padrões atuais, alguns efeitos revelam claramente sua idade. Certas sequências apresentam animações que podem parecer artificiais para públicos acostumados às tecnologias modernas. Apesar disso, é importante lembrar o contexto histórico do filme. Para a época, a representação digital do Hulk era extremamente ambiciosa. Os animadores buscaram criar uma criatura capaz de expressar emoções complexas, não apenas destruição física. O Hulk demonstra raiva, tristeza, confusão e até vulnerabilidade em determinados momentos. Esse esforço contribui para que o personagem pareça mais humano do que simplesmente um monstro gerado por computador. A atuação de Eric Bana como Bruce Banner é um dos pontos fortes do filme. Bana interpreta o personagem de maneira contida e introspectiva. Seu Bruce não é carismático no sentido tradicional dos heróis de ação, mas transmite constantemente a sensação de alguém carregando um enorme peso emocional. O ator consegue convencer o público de que existe algo profundamente perturbado sob a superfície calma do cientista. Essa abordagem combina perfeitamente com a visão de Ang Lee para a história. Em vez de transformar Bruce em um protagonista extrovertido e cheio de frases de efeito, o filme o apresenta como uma pessoa traumatizada, tentando desesperadamente controlar aspectos de si mesmo que não compreende completamente. Essa interpretação pode não agradar quem prefere heróis mais dinâmicos e expansivos, mas certamente oferece uma visão interessante do personagem. Jennifer Connelly também realiza um trabalho sólido como Betty Ross. Sua personagem possui inteligência, independência e importância real para a narrativa. Betty não existe apenas para servir de interesse romântico. Ela participa ativamente dos acontecimentos e frequentemente representa a voz da razão em meio ao caos crescente. A química entre Connelly e Bana ajuda a tornar o relacionamento dos personagens emocionalmente convincente. No entanto, a atuação que mais se destaca provavelmente é a de Nick Nolte como David Bammer. Seu desempenho é intenso, estranho e profundamente inquietante. David funciona como o verdadeiro antagonista da história, embora não seja um vilão convencional. Ele representa a obsessão científica, arrogância intelectual e destruição familiar.
Nolte cria um personagem imprevisível, capaz de gerar desconforto mesmo em cenas relativamente tranquilas. A narrativa sugere que conhecimento científico sem responsabilidade pode produzir consequências devastadoras. Embora esse tema apareça em muitas histórias de ficção científica, aqui ele é integrado diretamente aos conflitos familiares que movem a trama. Um aspecto que merece reconhecimento é a coragem artística do projeto. Em vez de seguir fórmulas seguras, Ang Lee tentou criar algo diferente. Nem todas as escolhas funcionam perfeitamente, mas existe uma identidade clara em praticamente cada cena. O diretor não estava interessado apenas em produzir entretenimento comercial. Ele buscava explorar emoções, simbolismos e questões psicológicas de maneira mais profunda. Essa ambição artística explica por que o filme envelheceu de forma curiosa. Muitos espectadores que não gostaram dele em 2003 passaram a apreciá-lo anos depois. Em uma época dominada por produções de super-heróis com estruturas narrativas semelhantes, Hulk parece mais singular do que parecia no lançamento. Sua disposição para correr riscos criativos tornou-se uma característica valorizada por parte do público. Por outro lado, algumas críticas feitas na época continuam válidas. O ritmo realmente pode parecer irregular. Certas cenas prolongam diálogos e reflexões mais do que o necessário. Algumas escolhas visuais envelheceram melhor que outras. Além disso, o clímax final frequentemente divide opiniões devido à natureza abstrata e incomum do confronto entre Bruce e David. A pergunta mais importante é: vale a pena assistir ao filme hoje? A resposta depende muito do tipo de experiência que você procura. Se o objetivo é encontrar um filme de super-herói moderno, repleto de humor, ação constante e ritmo acelerado, talvez Hulk não seja a melhor escolha. O longa possui uma abordagem muito mais séria, lenta e introspectiva do que a maioria das adaptações atuais da Marvel. Quem espera algo semelhante aos filmes recentes pode acabar decepcionado. Entretanto, para espectadores interessados em histórias de origem mais profundas, dramas psicológicos e interpretações diferentes de personagens clássicos, o filme oferece bastante conteúdo interessante. A exploração do trauma infantil, dos conflitos familiares e da repressão emocional acrescenta camadas raramente vistas em produções do gênero. Mesmo quando suas escolhas não funcionam completamente, o filme permanece fascinante por tentar algo diferente. Também vale a pena para fãs do personagem Hulk que desejam conhecer outra interpretação de Bruce Banner. Enquanto versões posteriores enfatizam aspectos diferentes do herói, o filme de 2003 concentra-se quase inteiramente em sua dimensão psicológica. Isso resulta em uma visão única do personagem, centrada mais na tragédia pessoal do que no heroísmo tradicional. Sob uma perspectiva geral, Hulk, 2003, pode não ser um filme perfeito, mas certamente é uma obra interessante. Possui falhas evidentes, especialmente relacionadas ao ritmo e a alguns efeitos visuais envelhecidos. Ao mesmo tempo, apresenta qualidades significativas em suas atuações, em sua profundidade temática e em sua disposição para explorar territórios pouco convencionais dentro do gênero de super-heróis. Em uma escala de avaliação, muitos espectadores provavelmente o colocariam entre um filme bom e muito bom, embora raramente o considerem excelente. Seu maior mérito não está em ser o filme de Hulk mais espetacular ou mais divertido, mas em ser talvez o mais ambicioso emocionalmente. É uma obra que tenta compreender quem é Bruce Banner e por que o Hulk existe, indo além da simples destruição e dos efeitos especiais. Portanto, sim, vale a pena assistir Hulk, 2003, especialmente para quem aprecia filmes que arriscam abordagens diferentes e valorizam o desenvolvimento psicológico dos personagens. Não é uma experiência perfeita nem universalmente agradável, mas é uma adaptação única, corajosa e muito mais profunda do que sua reputação frequentemente sugere. Para espectadores dispostos a aceitar um ritmo mais contemplativo e uma narrativa mais dramática, o filme continua oferecendo uma experiência interessante mais de 2 décadas após seu lançamento. Os efeitos visuais e o CGI de Hulk representam uma parte extremamente importante da identidade do filme.
Quando a produção foi lançada em 2003, a indústria cinematográfica estava passando por uma fase de rápida evolução tecnológica. Filmes como The Lord of the Rings, The Two Towers, Spider-Man e Star Wars Episode 2, Attack of the Clones haviam demonstrado que personagens digitais complexos poderiam desempenhar papéis centrais em grandes produções. No entanto, criar o Hulk apresentava desafios únicos. Diferentemente de criaturas que apareciam apenas em algumas cenas, o Hulk precisava funcionar como protagonista, expressar emoções humanas e ocupar boa parte do tempo de tela. Isso exigia um nível de sofisticação que ainda era relativamente raro para a época. Desde o início do projeto, o diretor Ang Lee queria que o Hulk fosse mais do que uma simples criatura digital. Seu objetivo era criar um personagem que transmitisse sentimentos complexos e funcionasse como uma extensão direta da personalidade de Bruce Banner. Isso significava que os efeitos visuais não poderiam se limitar a músculos gigantes e destruição espetacular. O Hulk precisava demonstrar raiva, tristeza, confusão, medo e até momentos de vulnerabilidade emocional. Essa decisão aumentou significativamente a complexidade do trabalho realizado pelas equipes de efeitos visuais. Uma das primeiras etapas do desenvolvimento envolveu definir a aparência da criatura. Os artistas estudaram inúmeras versões dos quadrinhos para encontrar um equilíbrio entre fidelidade ao material original e credibilidade cinematográfica. O Hulk precisava parecer enorme e poderoso, mas também deveria manter características humanas suficientes para que o público reconhecesse Bruce Banner dentro dele. Como resultado, a versão final apresenta traços faciais inspirados parcialmente no ator Eric Bana, permitindo que a conexão entre homem e monstro permanecesse visível. O tamanho do Hulk também foi cuidadosamente planejado. Diferentemente de algumas adaptações posteriores, o Hulk de 2003 não possui altura fixa. Seu tamanho aumenta conforme seu nível de raiva cresce. No início das transformações, ele já é gigantesco, mas durante certas sequências torna-se ainda maior e mais intimidador. Essa característica exigiu planejamento adicional por parte dos artistas digitais, já que a escala da criatura variava ao longo do filme. A modelagem tridimensional do personagem representou um enorme desafio técnico. Milhões de polígonos foram utilizados para criar a musculatura detalhada do Hulk. Os artistas precisavam garantir que cada movimento parecesse natural, mesmo quando a criatura realizava ações impossíveis para um ser humano comum. Músculos se contraíam, expandiam e reagiam dinamicamente aos movimentos do corpo. Para a época, esse nível de detalhe era extremamente ambicioso. Outro aspecto importante foi o desenvolvimento da pele do Hulk. Em filmes modernos, tecnologias avançadas permitem simular camadas de pele, circulação sanguínea e iluminação extremamente realistas. Em 2003, essas ferramentas ainda estavam em estágios iniciais de desenvolvimento. Mesmo assim, a equipe trabalhou para criar uma superfície que reagisse adequadamente à luz, exibisse textura convincente e evitasse a aparência excessivamente artificial, comum em muitos personagens digitais da época. As expressões faciais representaram um dos maiores desafios técnicos do projeto. O Hulk precisava comunicar emoções complexas sem depender exclusivamente de diálogos. Os animadores criaram sistemas avançados para controlar músculos faciais digitais, permitindo movimentos detalhados de olhos, sobrancelhas, boca e mandíbula. Grande parte do trabalho concentrou-se em garantir que as emoções permanecessem compreensíveis, mesmo num rosto gigantesco e estilizado. O olhar do Hulk recebeu atenção especial durante a produção. Os olhos frequentemente são considerados o elemento mais importante na criação de personagens digitais convincentes. Pequenos erros podem fazer uma criatura parecer artificial ou sem vida. Os artistas dedicaram muito esforço para garantir que os olhos do Hulk transmitissem emoções genuínas e mantivessem conexão com o público. As transformações de Bruce Banner em Hulk também exigiram soluções inovadoras.
Em vez de simplesmente cortar de uma forma para outra, o filme mostra o corpo passando por mudanças graduais. Ossos, músculos e tecidos se expandem dramaticamente. Essas sequências combinam efeitos digitais, edição cuidadosa e design visual detalhado para criar a sensação de uma transformação dolorosa e poderosa. Uma característica interessante é que o filme tenta mostrar as transformações como eventos físicos reais e não apenas efeitos mágicos. O corpo de Bruce parece sofrer enorme pressão durante o processo. Veias surgem, músculos crescem rapidamente e a estrutura corporal se altera de maneira impressionante. Essa abordagem ajuda a reforçar a ideia de que o Hulk é uma manifestação biológica das mudanças internas do personagem. As sequências de destruição constituem outra área onde os efeitos visuais desempenham um papel fundamental. Quando o Hulk corre, salta ou colide com objetos, praticamente tudo ao seu redor precisa reagir de forma convincente. Prédios, veículos, árvores e estruturas diversas foram recriados digitalmente para permitir interações espetaculares com a criatura. Uma das cenas mais famosas envolve o Hulk atravessando regiões desérticas utilizando saltos gigantescos. Essa sequência exigiu uma combinação complexa de ambientes reais e elementos digitais. Os artistas precisaram calcular trajetórias, impactos e movimentos de câmera capazes de transmitir adequadamente a enorme escala dos saltos. O resultado foi uma das primeiras representações cinematográficas que realmente capturaram a capacidade do Hulk de percorrer grandes distâncias em poucos movimentos. Os efeitos relacionados à física também merecem destaque. Sempre que o Hulk aterrissa após um salto, enormes quantidades de poeira, areia e destroços são lançadas ao ar. Simulações digitais foram utilizadas para criar essas reações ambientais. Embora as ferramentas disponíveis fossem muito mais limitadas do que as atuais, os resultados impressionaram muitos espectadores na época do lançamento. As batalhas contra veículos militares representam outro grande teste para os efeitos visuais. Tanques, helicópteros e equipamentos pesados precisavam interagir diretamente com a criatura digital. Para criar essas cenas, os artistas combinaram modelos físicos, veículos reais e elementos gerados por computador. O objetivo era fazer com que cada impacto parecesse possuir peso e força genuínos. Um aspecto frequentemente elogiado é a sensação de massa transmitida pelo Hulk. Muitas criaturas digitais da época pareciam leves ou artificiais durante movimentos rápidos. Em Hulk, os animadores trabalharam para garantir que cada passo, salto e golpe refletisse adequadamente o tamanho gigantesco do personagem. O chão treme, objetos são esmagados e estruturas inteiras desmoronam sob sua força. A iluminação digital também desempenhou papel crucial. Como o Hulk aparece em diferentes ambientes ao longo do filme, os artistas precisavam ajustar constantemente a maneira como a luz interagia com sua pele. Cenas diurnas, noturnas, interiores e exteriores exigiam configurações específicas para manter a consistência visual da criatura. Um dos momentos tecnicamente mais desafiadores ocorre durante a batalha final. A sequência envolve grandes quantidades de energia, fenômenos atmosféricos e interações complexas entre personagens parcialmente digitais. Para produzir essas imagens, diversas camadas de efeitos visuais foram combinadas. Relâmpagos, explosões, partículas e animações avançadas precisaram funcionar em conjunto para criar a escala épica desejada pelo diretor. Além do Hulk propriamente dito, o filme utiliza CGI em inúmeros elementos secundários. Ambientes foram ampliados digitalmente, cenários receberam extensões computadorizadas e diversos objetos foram criados inteiramente em computadores. Muitas vezes, o público não percebe esses efeitos porque eles servem principalmente para complementar as filmagens reais. O estilo visual adotado por Ang Lee também influencia diretamente a percepção dos efeitos.
O diretor utilizou enquadramentos inspirados em quadrinhos, dividindo a tela em múltiplos painéis e empregando transições incomuns. Essa abordagem permitiu apresentar determinadas sequências de forma mais estilizada, reduzindo a necessidade de realismo absoluto e aproximando o filme de suas origens nos quadrinhos. Quando analisados pelos padrões atuais, alguns efeitos obviamente revelam sua idade. A tecnologia evoluiu enormemente desde 2003. Filmes contemporâneos possuem acesso a ferramentas muito mais avançadas para simulação de pele, cabelos, músculos e iluminação. Consequentemente, certas cenas de Hulk podem parecer artificiais para espectadores acostumados às produções modernas da Marvel. No entanto, julgar o filme exclusivamente pelos padrões atuais seria injusto. Dentro do contexto de seu lançamento, o trabalho realizado foi extremamente ambicioso. Poucos projetos da época tentavam construir um protagonista digital tão complexo e emocionalmente expressivo. Enquanto muitos personagens gerados por computador apareciam apenas em momentos específicos, o Hulk precisava sustentar longas sequências dramáticas e de ação. Outro aspecto importante é que o filme buscava algo diferente de simplesmente impressionar visualmente. Os efeitos foram projetados para servir à narrativa psicológica. O Hulk não existe apenas para destruir objetos. Sua aparência, movimentos e expressões refletem constantemente o estado emocional de Bruce Banner. Essa integração entre personagem e tecnologia representa uma das conquistas mais interessantes da produção. A captura de movimento ainda não era tão avançada quanto se tornaria anos depois. Muitas das animações do Hulk foram criadas manualmente por equipes de artistas. Isso exigiu enorme dedicação e habilidade técnica. Cada expressão facial, gesto corporal e movimento complexo precisou ser cuidadosamente planejado e refinado quadro a quadro. O design sonoro também contribui significativamente para a eficácia dos efeitos visuais. Os rugidos do Hulk, os impactos de seus golpes e o som de estruturas sendo destruídas ajudam a vender a ilusão de poder gigantesco. Embora não sejam efeitos visuais propriamente ditos, esses elementos trabalham em conjunto com o CGI para criar uma experiência mais convincente. Com o passar dos anos, muitos espectadores passaram a apreciar melhor os efeitos do filme. Embora algumas limitações sejam evidentes, existe um reconhecimento crescente da ousadia técnica envolvida. O Hulk de 2003 representa um momento importante na evolução dos personagens digitais em Hollywood. Ele demonstra uma fase de transição entre os efeitos visuais mais simples dos anos 1990 e as tecnologias extremamente sofisticadas que dominariam o cinema na década seguinte. Outro mérito importante é a consistência visual do personagem. Mesmo quando certas animações parecem menos realistas pelos padrões modernos, o Hulk mantém uma identidade visual clara durante todo o filme. Sua aparência, proporções e linguagem corporal permanecem coerentes, ajudando o público a aceitar sua presença dentro do universo da narrativa. Em retrospecto, os efeitos visuais de Hulk podem ser vistos como uma combinação de inovação, ambição e experimentação. Nem todas as escolhas envelheceram perfeitamente, mas muitas continuam impressionantes quando consideradas dentro de seu contexto histórico. A produção tentou resolver problemas técnicos extremamente complexos utilizando ferramentas que hoje parecem relativamente primitivas. O simples fato de ter criado um personagem digital capaz de carregar grande parte do filme já representa uma conquista significativa. No final das contas, o CGI e os efeitos visuais de Hulk 2003 constituem uma parte essencial de sua identidade. Eles não servem apenas para criar espetáculo, mas também para explorar emoções, personalidade e temas psicológicos. Embora a tecnologia moderna tenha superado muitos aspectos técnicos da produção, o filme permanece um exemplo importante de como a computação gráfica começou a transformar personagens de quadrinhos em protagonistas digitais convincentes. Sua contribuição para a evolução dos efeitos visuais continua relevante, e seu Hulk permanece como uma das criações digitais mais ambiciosas do início dos anos 2000.
O desempenho comercial de Hulk é um dos aspectos mais interessantes de sua história. Quando o filme chegou aos cinemas em junho de 2003, existia uma enorme expectativa em torno do projeto. O personagem Hulk já era um dos heróis mais conhecidos da Marvel graças aos quadrinhos, desenhos animados e à popular série de televisão das décadas anteriores. Além disso, o enorme sucesso de Spider-Man havia mostrado que filmes de super-heróis podiam gerar receitas gigantescas nas bilheterias mundiais. Como resultado, os estúdios e o público esperavam que Hulk se tornasse um dos maiores eventos cinematográficos daquele ano. A campanha de marketing foi extremamente agressiva. Trailers, comerciais de televisão, produtos licenciados, brinquedos, videogames e materiais promocionais ajudaram a transformar o lançamento em um acontecimento global. O estúdio investiu pesadamente para apresentar o Hulk como um espetáculo visual inovador, destacando os efeitos especiais e a transformação do personagem. Durante meses antes da estreia, o filme apareceu em revistas, programas de entretenimento e campanhas publicitárias em diversos países. Quando finalmente estreou nos Estados Unidos, o filme começou de forma extremamente forte. Seu primeiro fim de semana arrecadou mais de 62 milhões de dólares, um número impressionante para a época. O resultado demonstrava o enorme interesse do público e colocava a produção entre as maiores estreias daquele período. Muitos analistas acreditaram que o filme seguiria o mesmo caminho de outros grandes sucessos do gênero e terminaria sua trajetória com números ainda mais impressionantes. O início promissor parecia confirmar que o investimento realizado pelo estúdio seria recompensado. Durante os primeiros dias, cinemas registraram forte movimentação de espectadores interessados em conhecer a nova versão do Gigante Esmeralda. O personagem possuía reconhecimento mundial e a curiosidade em torno dos efeitos visuais ajudou a impulsionar ainda mais as vendas de ingressos. Muitos fãs queriam ver como a tecnologia digital havia sido utilizada para dar vida ao Hulk em uma produção de grande orçamento. No entanto, após a estreia, a situação começou a mudar. Embora o primeiro fim de semana tenha sido excelente, a queda nas semanas seguintes foi mais acentuada do que o esperado. Parte do público que assistiu ao filme percebeu que a obra era muito diferente das expectativas criadas pela campanha publicitária. Muitos espectadores esperavam um filme focado principalmente em ação, batalhas e destruição, mas encontraram uma narrativa mais lenta, psicológica e centrada em conflitos familiares. Essa diferença entre expectativa e realidade influenciou significativamente o desempenho comercial posterior. O chamado boca a boca teve impacto importante. Enquanto algumas pessoas elogiavam a profundidade emocional da história, outras criticavam o ritmo lento e a quantidade relativamente limitada de ação. Como resultado, o entusiasmo inicial não se manteve com a mesma intensidade ao longo das semanas seguintes. Mesmo assim, o filme continuou atraindo público suficiente para gerar números expressivos. Ao final de sua exibição nos Estados Unidos e Canadá, a arrecadação doméstica ultrapassou 132 milhões de dólares. No mercado internacional, o longa adicionou aproximadamente 113 milhões de dólares, elevando sua receita mundial para cerca de 245 milhões de dólares. À primeira vista, esses números parecem extremamente positivos. Afinal, arrecadar quase $250 milhão em 2003 era uma conquista considerável. Entretanto, a situação torna-se mais complexa quando se analisa o orçamento de produção. O filme custou aproximadamente 137 milhões de dólares apenas para ser produzido. Quando são adicionados os gastos com marketing, distribuição e promoção global, o investimento total torna-se significativamente maior. Por essa razão, o desempenho financeiro de Hulk foi frequentemente descrito como decepcionante em comparação às expectativas iniciais. O filme não foi um fracasso absoluto, mas também não alcançou o nível de sucesso que o estúdio esperava. Muitos executivos acreditavam que a popularidade do personagem permitiria resultados comparáveis aos maiores blockbusters do período.
Em vez disso, a produção terminou em uma posição intermediária, financeiramente relevante, mas abaixo do potencial imaginado. Essa situação gerou debates durante anos. Algumas pessoas classificaram o filme como um fracasso porque ele não atingiu os números previstos. Outras argumentaram que arrecadar cerca de 245 milhões de dólares mundialmente não poderia ser considerado um desastre. A realidade provavelmente encontra-se entre essas duas interpretações. O filme recuperou uma parcela significativa de seus custos e gerou receitas importantes, mas não produziu o fenômeno comercial que muitos esperavam. Outro fator importante é o contexto da época. O gênero de super-heróis ainda estava em processo de crescimento. Hoje, o público está acostumado a filmes da Marvel arrecadando centenas de milhões ou até bilhões de dólares. Em 2003, o mercado funcionava de maneira diferente. Embora existissem sucessos enormes, a indústria ainda estava aprendendo como transformar personagens de quadrinhos em franquias cinematográficas consistentes. O desempenho internacional também merece destaque. O Hulk possuía reconhecimento global, o que permitiu ao filme conquistar espectadores em diversos países. Mercados europeus, asiáticos e latino-americanos contribuíram significativamente para a arrecadação total. Embora os resultados variassem de região para região, o personagem demonstrou possuir apelo internacional suficiente para sustentar uma distribuição mundial de grande escala. Além da bilheteria, outro elemento fundamental para a análise financeira do filme foi seu desempenho no mercado doméstico, conhecido como home media. Durante o início dos anos 2000, vendas de DVDs e VHS representavam uma fonte gigantesca de receita para os estúdios. Muitas produções que apresentavam resultados moderados nos cinemas conseguiam ampliar significativamente seus lucros através do mercado doméstico. O lançamento em vídeo ocorreu poucos meses após a estreia cinematográfica. O filme chegou ao mercado doméstico em outubro de 2003, aproveitando o interesse ainda recente do público. O intervalo relativamente curto entre cinema e vídeo era comum naquele período e permitia que os estúdios mantivessem o impulso comercial gerado pela campanha de lançamento. A edição em DVD recebeu atenção especial da distribuidora. O formato DVD estava vivendo seu auge comercial naquele momento. Milhões de consumidores substituíam gradualmente suas coleções de VHS por discos digitais, criando enorme demanda por lançamentos de filmes populares. O estúdio aproveitou essa tendência oferecendo edições especiais destinadas tanto a fãs casuais quanto a colecionadores. Uma das características mais importantes do lançamento doméstico foi a disponibilização de versões especiais em 2 discos. Essas edições continham recursos adicionais que iam além do filme principal. Bastidores, documentários sobre a produção, entrevistas com elenco e equipe técnica, materiais sobre efeitos visuais e conteúdos exclusivos ajudavam a aumentar o valor percebido pelos consumidores. Para muitos fãs, esses extras representavam um dos principais atrativos do DVD. O filme possuía uma produção complexa, especialmente no desenvolvimento do Hulk digital. Os materiais suplementares permitiam que os espectadores conheciam detalhes técnicos relacionados à criação dos efeitos visuais, à direção de Ang Lee e aos desafios enfrentados durante as filmagens. As vendas de DVD foram importantes para ampliar a presença do filme no mercado. Mesmo espectadores que não haviam assistido à produção nos cinemas tiveram a oportunidade de descobri-la em casa. Durante os anos seguintes, Hulk tornou-se presença frequente em locadoras, lojas de varejo e coleções pessoais de fãs de cinema e quadrinhos. Além do DVD, o filme também foi lançado em VHS, formato que ainda mantinha relevância comercial em 2003. Embora o DVD estivesse rapidamente se tornando dominante, muitas famílias continuavam utilizando videocassetes. O lançamento simultâneo em ambos os formatos permitiu que a distribuidora alcançasse um público mais amplo. Conforme a tecnologia doméstica evoluiu, Hulk recebeu novas versões em formatos mais avançados. O filme foi posteriormente lançado em HD DVD, Blu-ray e anos depois em edições 4K Ultra HD.
cada relançamento procurava aproveitar melhorias tecnológicas para oferecer imagem e som de maior qualidade. O lançamento em Blu-ray foi particularmente importante porque permitiu que os espectadores observassem com mais detalhes o trabalho visual realizado pela equipe de efeitos especiais. Embora alguns aspectos do CGI revelem as limitações tecnológicas da época, a alta definição também ajudou a destacar o nível de ambição presente na produção. Em retrospecto, o relatório de bilheteria e home media de Hulk, 2003, apresenta uma história bastante interessante. Nos cinemas, o filme começou com enorme força, mas enfrentou dificuldades para manter o impulso inicial. Apesar disso, arrecadou cerca de 245 milhões de dólares mundialmente e consolidou-se como um lançamento significativo de sua época. No mercado doméstico, encontrou uma segunda vida através de DVDs, VHS, Blu-rays e relançamentos posteriores, ajudando a construir uma audiência duradoura. Embora não tenha se tornado o fenômeno comercial que muitos esperavam, o filme alcançou sucesso suficiente para permanecer relevante e continuar sendo discutido mais de 2 décadas após sua estreia. Quando se fala sobre Hulk, é impossível ignorar o fato de que este é um dos filmes de super-heróis mais divisivos de sua época. Dirigido por Ang Lee, o longa possui qualidades muito marcantes, mas também apresenta defeitos que impediram uma aceitação mais ampla por parte do público. Curiosamente, muitos dos elementos considerados pontos fortes por alguns espectadores são vistos como problemas por outros. Isso acontece porque o filme escolheu seguir um caminho bastante diferente daquele que a maioria das pessoas esperava de uma adaptação do Hulk. Entre os aspectos positivos mais importantes está a profundidade psicológica da narrativa. Enquanto muitos filmes de super-heróis concentram seus esforços em batalhas espetaculares e ameaças globais, Hulk dedica grande parte de seu tempo à construção emocional de Bruce Banner. O filme procura entender quem é o personagem, como seu passado influenciou sua personalidade e por que a criatura existe. Em vez de tratar o Hulk apenas como uma máquina de destruição, a história o apresenta como uma manifestação física de traumas, raiva reprimida e sofrimento emocional acumulado durante toda a vida. Essa abordagem torna o protagonista mais complexo do que muitas versões tradicionais de super-heróis. Bruce Banner não é apresentado como alguém que simplesmente ganha poderes extraordinários. Ele é retratado como uma pessoa profundamente marcada por experiências traumáticas da infância. O Hulk funciona como uma representação simbólica de emoções que permaneceram escondidas durante anos. Para espectadores que apreciam histórias mais maduras e psicológicas, esse elemento representa uma das maiores qualidades do filme. Outro ponto positivo significativo é a coragem criativa da direção. Ang Lee poderia ter seguido uma fórmula mais segura e comercial, mas decidiu experimentar. O resultado é uma produção que possui identidade própria. Mesmo aqueles que não gostam do filme costumam reconhecer que ele tenta fazer algo diferente. Em uma época em que muitas adaptações de quadrinhos ainda buscavam sua identidade cinematográfica, Hulk demonstrava uma ambição artística incomum. O estilo visual também merece destaque entre os aspectos positivos. Diversas cenas utilizam técnicas inspiradas diretamente nos quadrinhos. A tela frequentemente é dividida em múltiplos quadros, simulando a experiência de leitura de uma HQ. Mudanças de perspectiva, enquadramentos criativos e transições estilizadas ajudam a criar uma linguagem visual única. Embora nem todos os espectadores apreciem essas escolhas, elas conferem personalidade ao filme e o diferenciam de outras produções do gênero. As atuações constituem outro dos principais pontos fortes. Eric Bana entrega uma interpretação convincente de Bruce Banner. Seu personagem transmite constantemente a sensação de alguém tentando controlar emoções perigosas. Bana evita exageros e constrói um protagonista introspectivo, vulnerável e emocionalmente complexo. Essa abordagem combina perfeitamente com o tom mais dramático adotado pelo filme. A atuação de Jennifer Connelly também representa um aspecto positivo. Sua Betty Ross é inteligente, determinada
importante para a narrativa. Diferentemente de muitos interesses românticos presentes em filmes da época, Betty possui papel ativo nos acontecimentos. Ela participa das investigações científicas, toma decisões relevantes e ajuda a sustentar o lado emocional da história. Talvez a performance mais memorável seja a de Nick Nolte, como David Banner. Seu trabalho cria um antagonista profundamente perturbador. David não é apenas um cientista obcecado. Ele representa os traumas e erros que moldaram toda a vida de Bruce. A intensidade de Nolte contribui para que os conflitos familiares se tornem tão importantes quanto as batalhas físicas. Outro ponto positivo é a maneira como o filme explora relações familiares. Grande parte da narrativa gira em torno do relacionamento entre Bruce e seu pai. Essa dinâmica oferece profundidade emocional raramente vista em adaptações de quadrinhos da época. O verdadeiro conflito não envolve apenas controlar um monstro gigante, mas também enfrentar traumas herdados da infância e compreender as consequências das ações de gerações anteriores. Os temas abordados pelo roteiro também merecem reconhecimento. O filme discute questões como repressão emocional, abuso familiar, ética científica, identidade pessoal e responsabilidade. Essas ideias adicionam camadas à narrativa e oferecem material para reflexão. Mesmo espectadores que não apreciam todos os aspectos do filme, frequentemente reconhecem que ele tenta abordar assuntos mais complexos do que muitos blockbusters convencionais. Os efeitos visuais também representam um ponto positivo quando analisados dentro do contexto histórico de seu lançamento. O Hulk digital foi uma criação extremamente ambiciosa para 2003. A criatura precisava expressar emoções humanas, interagir com ambientes complexos e ocupar grande parte do tempo de tela. Embora alguns efeitos revelem sua idade atualmente, o trabalho realizado pela equipe de CGI foi impressionante para os padrões da época. As sequências de ação, embora relativamente limitadas em número, geralmente são eficazes. Quando o Hulk finalmente aparece em sua forma completa, o filme transmite adequadamente a sensação de poder esmagador. Saltos gigantescos, confrontos com veículos militares e cenas de destruição ajudam a demonstrar a força extraordinária do personagem. Essas sequências conseguem capturar elementos importantes dos quadrinhos e oferecer momentos visualmente impactantes. Outro aspecto positivo é a trilha sonora. A música contribui para a atmosfera melancólica e introspectiva da narrativa. Em vez de apostar exclusivamente em temas heróicos e introspectiva da narrativa, a trilha enfatiza os conflitos emocionais dos personagens. Isso reforça a identidade única do filme e ajuda a sustentar seu tom mais dramático. No entanto, apesar dessas qualidades, o filme apresenta vários aspectos negativos que dificultaram sua aceitação por parte de uma parcela significativa do público. O problema mais frequentemente mencionado é o ritmo da narrativa. Muitos espectadores consideram o filme excessivamente lento, especialmente durante sua primeira metade. A história dedica muito tempo ao desenvolvimento psicológico dos personagens antes de chegar às grandes cenas de ação. Essa construção gradual possui méritos narrativos, mas pode gerar frustração em quem espera uma aventura mais dinâmica. Algumas sequências de diálogo e exposição se prolongam além do necessário, reduzindo a sensação de urgência. Como resultado, determinadas partes do filme podem parecer arrastadas, especialmente para espectadores acostumados a blockbusters mais acelerados. Outro aspecto negativo está relacionado às expectativas criadas pela campanha de marketing. Muitos anúncios destacavam o Hulk, os efeitos especiais e as cenas de destruição. Isso levou parte do público a esperar um espetáculo de ação constante. Quando encontraram uma história focada principalmente em traumas familiares e conflitos psicológicos, muitos espectadores sentiram-se decepcionados. Embora esse problema não esteja necessariamente ligado à qualidade do filme em si, afetou significativamente sua recepção. O roteiro também apresenta alguns problemas estruturais. Certos elementos da trama recebem mais atenção do que outros,
criando desequilíbrios narrativos. Algumas subtramas parecem pouco desenvolvidas, enquanto determinadas explicações científicas podem soar excessivamente complicadas ou confusas para a parte do público. Em alguns momentos, o filme parece indeciso entre ser um drama psicológico, uma ficção científica ou um blockbuster de super-herói. A caracterização de alguns personagens secundários também recebe críticas. Embora Bruce, Betty e David sejam relativamente bem desenvolvidos, outros personagens importantes não recebem o mesmo nível de profundidade. Alguns membros do elenco acabam funcionando mais como instrumentos para mover a trama do que como indivíduos plenamente desenvolvidos. O antagonista principal também divide opiniões. Embora David Banner seja um personagem complexo e interessante em termos psicológicos, sua evolução durante os atos finais gera reações mistas. Alguns espectadores apreciam a natureza simbólica do confronto entre pai e filho. Outros consideram que a história se torna excessivamente abstrata e perde parte de sua clareza dramática. Os efeitos visuais, apesar de impressionantes para a época, representam outro ponto frequentemente criticado atualmente. A tecnologia evoluiu enormemente desde 2003. Como consequência, algumas cenas apresentam CGI que pode parecer artificial para espectadores modernos. Certos movimentos do Hulk e determinadas sequências digitais revelam limitações técnicas que eram menos perceptíveis no momento do lançamento. Outro aspecto negativo envolve o design visual do próprio Hulk para alguns espectadores. Enquanto muitos apreciam a fidelidade aos quadrinhos e a expressividade da criatura, outros consideram que sua aparência envelheceu menos graciosamente do que a de personagens digitais criados em anos posteriores. O tom de verde extremamente vibrante e algumas características faciais continuam gerando debates entre fãs. O clímax final também é frequentemente citado como um dos pontos mais problemáticos do filme. Depois de uma construção relativamente sólida baseada em conflitos emocionais e familiares, a batalha decisiva adota uma abordagem altamente estilizada e abstrata. Alguns espectadores apreciam o simbolismo presente nessa sequência. Outros sentem dificuldade em compreender exatamente o que está acontecendo e consideram o confronto menos satisfatório do que poderia ter sido. A duração do filme constitui outra crítica comum. Com mais de 2 horas de narrativa, algumas pessoas acreditam que a história poderia ter sido contada de forma mais eficiente. Certas cenas poderiam ser encurtadas sem comprometer os temas centrais, resultando em uma experiência mais dinâmica e acessível. O tom excessivamente sério também afasta parte do público. Diferentemente de muitas produções modernas da Marvel, Hulk possui pouco humor. A narrativa permanece sombria, introspectiva e emocionalmente pesada durante grande parte de sua duração. Para alguns espectadores, isso representa maturidade e profundidade. Para outros, torna a experiência menos divertida e menos envolvente. Outro problema frequentemente mencionado é a falta de equilíbrio entre ação e drama. Embora a exploração psicológica seja um dos maiores méritos do filme, alguns espectadores sentem que ela ocupa espaço demais. Como resultado, as sequências envolvendo o Hulk acabam parecendo menos frequentes do que o esperado para uma produção centrada no personagem. Apesar dessas críticas, é importante observar que muitos dos aspectos negativos dependem das expectativas individuais do espectador. Pessoas interessadas principalmente em ação podem perceber defeitos que outros consideram qualidades. Da mesma forma, espectadores que valorizam desenvolvimento psicológico podem apreciar elementos que parte do público considera lentos ou excessivamente complexos. Essa dualidade talvez seja a característica mais marcante do filme. Hulk raramente provoca reações neutras. Ele costuma ser amado ou criticado justamente porque faz escolhas muito específicas e pouco convencionais. Em vez de tentar agradar todos os públicos, a produção segue sua própria visão artística, assumindo riscos que geram tanto admiração quanto rejeição. No balanço geral, os pontos positivos incluem profundidade psicológica, atuações fortes, direção ambiciosa, temas maduros, estilo visual único,
boa construção emocional e uma interpretação diferenciada do personagem Hulk. Entre os aspectos negativos estão o ritmo lento, problemas de estrutura narrativa, CGI envelhecido em algumas cenas, desequilíbrio entre ação e drama, clímax divisivo e uma abordagem que nem sempre corresponde às expectativas tradicionais do público. Por essas razões, Hulk, 2003, permanece uma obra singular dentro do gênero de super-heróis. Seus méritos e defeitos estão frequentemente ligados às mesmas escolhas criativas. O que alguns espectadores enxergam como profundidade emocional, outros percebem como lentidão. O que alguns consideram ousadia artística, outros interpretam como excesso de pretensão. Essa combinação de qualidades e limitações transformou o filme em uma das adaptações de quadrinhos mais debatidas de sua geração, garantindo que ele continue sendo analisado e discutido muitos anos após seu lançamento. O trabalho do diretor e dos roteiristas é um dos aspectos mais importantes para compreender por que Hulk é tão diferente de outras adaptações de super-heróis. Quando o filme foi produzido, a maioria das pessoas esperava uma aventura repleta de ação, destruição e confrontos espetaculares. No entanto, a equipe criativa decidiu seguir uma direção muito mais ambiciosa e psicológica. O resultado foi uma obra que misturava drama familiar, ficção científica, estudo de personagem e espetáculo visual. Para entender essa abordagem, é necessário analisar o trabalho do diretor e dos escritores que moldaram a história. O principal responsável pela visão artística do filme foi o diretor Ang Lee. Antes de assumir o projeto, Ang Lee já era considerado um dos cineastas mais respeitados de sua geração. Diferentemente de muitos diretores especializados em filmes de ação ou adaptações de quadrinhos, ele construiu sua reputação através de dramas humanos complexos e emocionalmente profundos. Sua carreira demonstrava enorme versatilidade, passando por diferentes gêneros cinematográficos e explorando constantemente conflitos psicológicos e familiares. Quando foi escolhido para dirigir Hulk, muitos observadores ficaram surpresos. A associação entre um cineasta conhecido por dramas sofisticados e um personagem famoso por sua força destrutiva parecia incomum. Entretanto, foi justamente essa diferença que despertou o interesse de Ang Lee. Em vez de enxergar o Hulk apenas como uma criatura poderosa, ele viu uma oportunidade de contar uma história sobre emoções reprimidas, traumas de infância e relações familiares problemáticas. Para Ang Lee, o Hulk não era simplesmente um monstro verde. Ele representava uma manifestação física da raiva humana. O diretor acreditava que a verdadeira essência do personagem estava na luta interna de Bruce Banner para controlar sentimentos acumulados durante toda a vida. Essa interpretação influenciou praticamente todas as decisões criativas tomadas durante a produção. Uma das maiores contribuições de Ang Lee foi transformar a história em um drama psicológico. Em muitos filmes de super-heróis, os poderes servem principalmente para criar cenas de ação. Em Hulk, os poderes funcionam como uma metáfora para problemas emocionais. Cada transformação representa uma explosão de sentimentos reprimidos. Essa abordagem permite que o filme explore temas como trauma, culpa, medo e identidade de maneira muito mais profunda do que o público normalmente esperava do gênero. O estilo visual adotado pelo diretor também merece atenção especial. Ang Lee procurou incorporar elementos da linguagem dos quadrinhos diretamente na narrativa cinematográfica. Em várias cenas, a tela é dividida em múltiplos quadros, simulando páginas de HQ. Personagens aparecem simultaneamente em diferentes partes da tela, enquanto transições visuais imitam a experiência de virar páginas. Essas escolhas demonstram o desejo do diretor de homenagear as origens do personagem sem abandonar sua própria identidade artística. Essa experimentação visual tornou-se uma das características mais marcantes do filme. Alguns espectadores apreciaram a criatividade e a originalidade da abordagem. Outros consideraram as técnicas excessivamente estilizadas. Independentemente das opiniões, é inegável que Ang Lee tentou criar uma experiência visual diferente da maioria das produções de super-heróis lançadas naquele período.
Outro aspecto importante da direção está relacionado ao ritmo narrativo. O diretor optou por uma construção lenta e gradual. Em vez de mostrar imediatamente grandes cenas de ação, ele dedica muito tempo ao desenvolvimento dos personagens. Bruce Banner, Betty Ross e David Banner recebem atenção detalhada antes que os conflitos físicos assumam um papel central. Essa decisão permitiu aprofundar os aspectos emocionais da história, mas também gerou críticas de espectadores que esperavam um ritmo mais acelerado. Ang Lee frequentemente afirmou em entrevistas que estava interessado principalmente na dimensão humana da história. Para ele, o Hulk era apenas uma parte de algo maior. O foco principal era entender por que Bruce se tornava aquela criatura e quais consequências psicológicas isso produzia. Essa visão explica por que tantas cenas são dedicadas a diálogos, memórias e conflitos internos. A relação entre Bruce e seu pai constitui provavelmente a área onde a influência de Ang Lee é mais evidente. O diretor sempre demonstrou interesse por histórias familiares complexas. Em diversos trabalhos anteriores, ele explorou relações entre pais e filhos, conflitos geracionais e dificuldades emocionais dentro das famílias. Em Hulk, esses temas aparecem de forma extremamente forte através da dinâmica entre Bruce Banner e David Banner. Sob a direção de Ang Lee, David deixa de ser apenas um cientista irresponsável e transforma-se em uma figura profundamente trágica e perturbadora. O conflito entre pai e filho torna-se o verdadeiro coração da narrativa. O diretor utiliza esse relacionamento para discutir herança emocional, responsabilidade familiar e as consequências dos erros cometidos por gerações anteriores. Outro mérito importante de sua direção foi o tratamento dado ao Hulk como personagem emocional. Muitas criaturas digitais da época existiam apenas para impressionar visualmente. Ang Lee insistiu que o Hulk precisava demonstrar sentimentos. Os animadores receberam orientações específicas para garantir que expressões faciais, movimentos corporais e reações emocionais permanecessem visíveis na criatura. Como resultado, o Hulk parece menos um monstro e mais uma extensão direta da personalidade de Bruce Banner. A colaboração entre o diretor e os roteiristas foi fundamental para transformar essas ideias em narrativa. O roteiro passou por diversas versões durante o desenvolvimento do projeto. Entre os principais escritores envolvidos estavam James Schamus, Michael France, John Thurman e Mike Finch. Cada um contribuiu em diferentes estágios da produção. O papel de James Schamus foi particularmente importante. Além de colaborar no roteiro, ele era um dos parceiros criativos mais próximos de Ang Lee. Os dois haviam trabalhado juntos em vários projetos anteriores. Schamus compreendia profundamente o estilo do diretor e ajudou a traduzir suas ideias em estrutura narrativa. Sua influência pode ser percebida especialmente nos aspectos psicológicos e emocionais da história. Os roteiristas enfrentaram um desafio considerável ao adaptar o Hulk para o cinema. O personagem possui décadas de histórias em quadrinhos, inúmeras versões de origem e interpretações variadas. Era necessário selecionar elementos específicos e organizá-los em uma narrativa coerente para um único filme. Em vez de simplesmente reproduzir aventuras dos quadrinhos, os escritores optaram por criar uma história centrada nos temas de trauma e família. Uma das decisões mais significativas do roteiro foi ampliar enormemente a importância de David Banner. Nos quadrinhos clássicos, o pai de Bruce nem sempre ocupava papel tão central quanto no filme. Os escritores transformaram essa figura em elemento fundamental para compreender a origem do Hulk. Essa mudança permitiu criar uma narrativa mais pessoal e emocional. O roteiro também desenvolve a ideia de que a transformação não resulta apenas da exposição à radiação gama. Em vez disso, a radiação desperta características genéticas que já existiam dentro de Bruce devido aos experimentos realizados por seu pai. Essa abordagem acrescenta uma camada adicional de complexidade ao personagem. O Hulk deixa de ser apenas consequência de um acidente científico e torna-se parte de uma herança familiar problemática.